E como que você vê a escrita essencialista? Como que você denomina a escrita essencialista que você batizou? O mantra essencialista é menos mais melhor. Então, é a gente não achar, né? Porque muitas pessoas fazem essa associação de número de palavras com a profundidade do texto. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já li textos de 3 linhas que eram mais profundos do que textos com 5 páginas. Porque o essencialismo está em entender qual que é a essência dessa ideia que eu quero compartilhar aqui, e entendendo a essência, pensar como é que eu posso apresentar essa essência da forma que tem o potencial de impactar as pessoas que eu quero impactar. Uhum. Então é muito um exercício de filtro para separar o que eu escrevi no processo de ganhar clareza sobre aquelas ideias, né? Porque às vezes a gente começa a escrever, a gente tem às vezes alguma clareza, mas né, às vezes o processo de escrita, esse primeiro rascunho, é o processo de entender o que eu quero dizer, né? E Uhum. muitas pessoas confundem isso, porque elas terminam de escrever uma primeira versão do texto com mais clareza de quando, né, que elas tinham quando começaram, elas imaginam, então o texto está claro, e compartilham o texto daquela forma. Uhum. Então, a mentalidade, né, que eu acredito ser importante para a gente elevar o nível de impacto dos nossos textos é justamente essa, da gente aprender a filtrar, né? No início do fluxo de criação, onde é muito sobre a gente, sobre o que a gente quer dizer, o que a gente quer expressar, liberdade total, entendeu? Sem Bagunça. censura, sem preocupação com o resultado, bagunça, caos. Agora que a gente também tem um momento para ter essa outra mentalidade que é mais editorial, de, tá, legal, apareceu tudo isso aqui. O que de fato precisa estar aqui? O que não precisa? É, qual a melhor ordem para eu apresentar esses pensamentos para que as pessoas sintam o impacto que eu quero que elas sintam dessa ideia? Porque esse é o Uhum. objetivo, né, que a gente tem quando a gente escreve um texto. É tipo, cara, essa ideia me parece importante, essa ideia me parece relevante, e eu quero, através desse texto, que a pessoa sinta esse impacto que eu senti, né, quando eu pensei sobre essa ideia, quando eu descobri essa ideia. É que nem você, né? Tipo, cara, essas ideias que surgiram quando eu né, parei para refletir sobre essa mudança para Porto Alegre, nossa, foram muito valiosas para mim. São, né, insights que eu realmente mudaram minha visão sobre algumas coisas, e eu acredito que isso pode ser valioso para outras pessoas. Então, todo texto que a gente escreve tá dizendo nas entrelinhas, tem algo Uhum. de muito valioso aqui para você. Para e lê que eu preparei essas ideias para você. E o preparar, essa noção da gente não tá simplesmente jogando as nossas ideias, né? A gente está preparando as nossas ideias para os outros, Uhum. tá muito conectado com essa visão do menos, mas melhor. Então, não é a gente tentar dizer o máximo de coisas possível, né? Eu vou botar o máximo de ideias possível nesse texto, vou botar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi sobre esse tema nesse texto. Não, é você escolher uma coisa e aprofundar, né, aquela uma ideia, ao invés de trazer várias ideias de forma superficial. Então, esse é o grande princípio, eu acredito, da escrita essencialista.